Estamos iniciando o bate-papo com uma convidada muito especial que eu trouxe para falar conosco sobre um assunto que eu acho extremamente importante: vulnerabilidade. É um assunto que mexe comigo, mexe com você. Mexe com você, Flávia? Certamente, muito. E quero dizer para vocês que é um imenso prazer ter essa mulher maravilhosa, com esse potencial e conhecimento, que eu tenho certeza que vai agregar muito ao nosso tema. É uma profissional de direito, é uma pessoa que veio de São Paulo e que tem um conhecimento muito grande para passar para a gente. Então, Flávia, eu me sinto honrada com você aqui. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. O convite que eu fiz assim, que eu não imaginei que fosse ter esse retorno tão maravilhoso. Bom, gente, falar sobre vulnerabilidade não faria tanto sentido se eu não trouxesse pessoas como Flávia para estar conversando com a gente. E baseado numa série, foi uma série, Flávia, me ajuda? Como se fosse um stand-up, né? Não é documentário, é uma apresentação, uma palestra que ela deu. De uma pesquisadora americana. Fale mais sobre ela para mim. É uma texana envolvida no ambiente corporativo, de pesquisa, e que começou a se interessar pelo comportamento mais humano, sem ser tão dado, tão estatística. E começou a usar o conhecimento dela nessas questões de produtividade, de rendimento, de relacionamento. E isso é muito enriquecedor hoje, né? Sim. Na atualidade, principalmente quando a gente começa a falar da vulnerabilidade na saúde mental, né? Uma época que estamos tão adoecidos, né? É nesse tema que me chamou muita atenção quando você me encaminhou. Sugeriu que eu assistisse um programa. E dentro disso, eu sou muito curiosa. Vocês vão perceber isso, eu sou muito curiosa. Então eu acabei pesquisando sobre isso e colocando cada vez mais informações, e achei que isso não deveria ficar só comigo, só com a Flávia, ou até mesmo com outras pessoas, mas que deveria ser muito mais debatido, muito mais conversado, e por isso nós jogamos o mês todo de abril nesse contexto da vulnerabilidade. Por que isso? Para que a gente entenda que nem sempre ser vulnerável é algum sintoma de uma doença, tá? Vulnerabilidade pode ser também sujeito a passar por uma determinada situação que nem sempre precisa gerar gatilho. E é o que aconteceu com ela. Então vamos lá, Flávia? Vamos lá, me conta. O que você... Nessa palestra que você assistiu, o que você poderia me contar para que a gente pudesse esclarecer mais o que foi assistido? Na verdade, assim, quando você fala de vulnerabilidade, o primeiro impulso é você entender que vulnerabilidade é o oposto de coragem, né? Então, para você ser vulnerável, você vai parecer fraco, você não é corajoso, enfim. E nessa palestra a gente consegue entender que são coisas muito similares, coragem e vulnerabilidade, né? Então você precisa ser muito corajoso para conseguir encarar algumas situações e admitir que você não sabe, não conhece, tem medo. Então, nessa situação dessa palestra, a gente entende como somos ignorantes mesmo, emocionalmente, né? Que muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por medo de errar, a gente não sai do lugar, e a gente se acha forte, porque muita gente fala, eu sou ótimo em fazer tal coisa. Você não é ótimo em tudo. As outras coisas você tenta? E eu falo com muita experiência nisso, porque eu sou uma que tem medo. Eu faço o que eu sou boa, o que eu não sou boa eu nem tento. E assistir uma mulher daquela, com uma carreira tão vencedora e tão divertida mesmo para falar dos problemas que ela passou e das coisas que ela viu, me fez entender que, assim, a zona de conforto é a zona do medo, é a zona da estagnação. Ser vulnerável é ser muito mais potente. É ser muito mais potente. Eu acho que essa palavra explica muita coisa, né? Eu acho que quando eu assisti a primeira parte da palestra dela, eu pude entender que ela também usou
de um medo dela, né, de um lado vulnerável dela, para poder explicar um pouco de um sentimento que ela não sabia. Então, realmente você tem razão quando você diz que a gente não sabe tudo. E é verdade, a gente não sabe tudo. Claro. Né? E é bom, ainda bem, né? Só que antigamente, assim, pelo menos assim, eu que venho de grandes estudos nessa área, eu não vejo falarem tanto em vulnerabilidade. Talvez o que apareça mais para mim até em consultório seja quando eles estão conversando mais sobre depressão, sobre ansiedade, né? E essa fragilidade que acaba se tornando uma doença. Mas você entendeu que a vulnerabilidade para ela não é só uma doença? Eu até acho que nem é doença para ela. O que você acha? Eu não acho que seja. Ela não tratou, não é essa abordagem. Não, né? Não. Eu acho que é um jeito de você se reinventar, de você entender um lado seu que você não explora. Para mim, a vulnerabilidade é isso. Você viu como que ela contou pra gente sobre quando o marido dela, naquela passagem que o marido dela convidou para ir nadar no lago? A princípio não parece simples? Parece simples, se você pensar que era a zona de conforto dela. Era um lago que ela tinha ido a vida inteira, e ela estava saindo do momento, acho que ela se sentiu mais vulnerável, que foi a questão dos haters, né, dela lidar com os haters e tal. Então dela não se sentir agradando todo mundo, e aí o marido convida, vamos num lugar que a gente tem uma história bonita, de família e tal. E não foi como ela esperava, porque causou uma ansiedade, eu acho. Mas que ela se entendeu mais, né, ali. Ela coloca muito no começo da palestra dela, onde ela fala que os dados de pesquisa, me ajuda, Flávia, os dados de pesquisa dela é muito mais fácil dela explicar algum tipo de sentimento de pessoas, de comportamento, e dela também. Né? Então, toda vez que ela não sabe até uma resposta para ela dá dados de pesquisa. Claro, é uma pesquisadora, obviamente. Sim. Né? Então, e naquele momento do convite do marido, né, para irem nadar no lago com os netos e tudo mais, ela de repente precisou buscar esses dados de pesquisa, que quando ela chegou, ela falou, gente, parece que eu não tenho isso, porque eu tô sentindo isso, esse coração talvez batendo mais forte, né? Sim. Porque a gente entra justamente no momento que ela fala que ela prefere uma piscina, e ela enfatiza isso. Tô certo? Sim. Me corrija se eu estiver errada. Não, sim. Que ela foi você. era nadadora quase profissional, jovem, mas era de piscina, não era de mar aberto, não era. E por que a piscina? É a questão do controle, eu acho. Questão do controle. A questão do controle. Exatamente a questão do controle. Porque na piscina a gente tem uma metragem quadrada e uma profundidade. Então, nessa questão, a gente entende que a gente tem segurança. Se você tem a técnica. Se você tem a técnica, você sabe exatamente o tamanho do espaço que você tem. Então, a gente acaba que se controla. Se a gente colocar isso numa outra visão, que a gente possa exemplificar, quando a gente vai dar uma palestra, que a gente está com um auditório com, vamos imaginar, 1.000 pessoas, né? Com certeza. Dá um tremor, um tudo. Se a gente está num local para 30 pessoas, dá também, mas a gente sabe que é possível. A gente sabe que para 30 pessoas já estamos acostumados. Já estamos mais acostumados, né? Agora, para 1.000 pessoas, talvez para 2.000, para 5.000, né? De repente, isso passa a ser como os próprios cantores dizem. É sempre a sensação de ser o primeiro. A primeira vez. A primeira vez. É isso, né? Que bom, né? Eu acho que bom. Então, assim, quando você sai da sua zona de conforto, que foi o caso dela, né? Você tem um outro passo a ser dado. Que é vencer o seu próprio eu, né? E dali para frente você começar a entender que você consegue, que é possível. Então vamos testar? Sim. Aí você começa a ver amostragens do que existe no caso, né, para ela, de pontos que são mais qualitativos? Não, quantitativos, né? Acho que quantitativo seria
o ideal, não é? Sim. E então, quando algo acontece, é bem simples. E todo ser humano, ela coloca pra gente que precisa de uma explicação, né? E a gente mesmo, e acho que até eu em consultório acabo fazendo isso. Cada vez que eu vou fazer uma consulta, eu acabo usando um exemplo para mostrar para o meu paciente de uma maneira mais clara o assunto que para ele, de repente, lembra como eu falo? Parece um monstro e que de repente fica um gatinho. Então todos nós precisamos de uma história. De uma história. Sim. E eu achava que isso era coisa só nossa, e não é, você vê? Não é. Ela tem essa pegada também, né? Tem, demais. Essa abordagem, e é muito legal. É porque quando a gente conta, e eu acho que isso até é fácil das crianças entenderem, quando a gente conta para as crianças a história do comer, a história do ir dormir, a história da convivência com outras pessoas, a história de ir no aniversário até se comportar e etc. Então, quando a gente entra nesses temas, a gente acaba voltando e falando assim, tudo para nós precisa de uma história. Você acha que isso pode ser também comunicação assertiva? Eu acho. É a maneira de saber se comunicar. Eu acho. Para que as pessoas você entendam. Normalizar algumas coisas, algumas situações, alguns sentimentos. Eu acho que a história, o cérebro fica condicionado a isso. E a gente retém muito mais. Pois é. E mesmo as pessoas tão inteligentes, tão estudadas, também precisam disso, né? Precisam disso. Se apoiam nisso. Se apoiam nisso, né? Então, quando o nosso cérebro está programado para nos proteger, ele precisa aceitar uma nova programação. E eu achei essa parte fantástica, sabe? Porque eu fiquei muito atenta nesse detalhe dessa... E isso chama-se até, eu posso até falar em psicanálise sobre isso, que é PNL. Que é essa programação neurolinguística. Então, quando a gente entende que tudo aquilo como uma vulnerabilidade precisa de uma reprogramação, né, dentro de conceitos, né, eu acho que isso faz muito sentido, não só em atos de coragem, mas também em atos de coragem. Sim. Talvez você precise se reprogramar para poder entender e a sua mente fazer sentido para ela o comportamento que você está adotando. Isso você pode usar em mudanças de carreira também. Com certeza. O grande problema é que eu acho que a gente vem de uma geração que era uma geração que cobrava muito o resultado e a perfeição, né? Então, quando a gente chega no momento de falar, eu não vou beber água porque eu não sou boa em beber água, você elimina uma porção de coisa que você poderia tentar, né? Então, acho que o cérebro ele já fica nessa, isso aqui, esqueça, é não, e tem a fila do não e a fila do sim. Quando você aceita que você vai tomar a água e que você não vai ser boa, provavelmente não vai ser boa, mas ok, eu acho que a gente se olha com muito mais respeito e com muito mais cuidado. Então, o problema, para mim, assim, o que foi muito maravilhoso dessa palestra, assim, o que eu tiro, é que, primeiro, só pode te criticar quem faz exatamente o que você faz. E a gente aceita a crítica de muita gente que não tem coragem de te tentar, né? Ai, gente, repete. Repete que eu achei fantástico. Vai, escutem isso que vale muito a pena. Né? Porque normalmente a gente aceita a crítica de todo mundo. A gente ouve, só que ela fala isso. Se você quer me criticar, esteja na arena comigo, né? É fácil falar, nossa, Eli, mas você fala desse jeito, mas você pegou, né? Meu pai brincava comigo e falava assim, só perde pênalti jogador que pega a bola para bater. Agora é fácil você cruzar o braço e falar, nossa, perdeu, né? Então, isso para mim foi, assim, essencial. E a outra coisa vulnerabilidade está muito ligada a controle. A gente acha que está no controle da vida a vida inteira. E controle é muito relativo e ilusório, né? Então, quando você abre mão de controlar o resultado, porque o resultado pouco importa você fazer. Sabe a listinha do fazer esse ano, eu quero fazer 10 coisas diferentes? Faça, né? Porque eu acho que a gente tem que se provar, se testar, e eu tô falando isso em voz alta, até para eu me empoderar mais desse sentimento, porque eu tenho a coisa, tal coisa, será, vou ficar ridícula fazendo, não vou fazer. Fique ridícula, se veja nessa cena, se veja nessa situação, e eu acho que é maravilhoso, é isso.
O cérebro ele não tem que estar acomodado. Zona de conforto, assim, é horrível. A zona de conforto... É como se o cérebro não precisa se aposentar. Ele pode continuar se reinventando. Deve. Né? Ele precisa continuar produzindo. É. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Que não importa o estágio que você esteja, de conhecimento, de nível de instrução, ou de qualquer outra coisa, mesmo que você esteja aposentado, mesmo que você esteja começando a sua vida. O que é importante você entender é que a vida e o nosso cérebro precisa de oxigênio. Então a gente precisa estar oxigenando, né, as nossas memórias, sabe, o nosso conteúdo, porque tudo na vida é um aprendizado. E para isso a gente precisa de coragem. E é coragem todo dia. É coragem. A gente tem que ter coragem todo dia. Né? É coragem de estar aqui, né, Flávia? Sim, não é demais? Coragem demais. Então, gente, esse é um pouco da história. Agora, de quem nós falamos a entrevista todinha, Flávia? Brené Brown. Brené Brown. Ai, que chique isso! Gente, assistam, vale a pena, é uma palestra maravilhosa, procure nas redes. A gente falou um trechinho, para não dar muito spoiler dessa palestra maravilhosa que a gente teve o prazer e que eu tive o meu primeiro contato, que foi através da Flávia. Então assistam, que vale muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão tirar lições incríveis. Essa que a gente falou do lago com a piscina, que é um recortezinho. É um recortezinho, né, de tanta coisa boa, que quem sabe a Flávia me dê essa oportunidade de eu estar fazendo mais momentos como esse com vocês, para que ela possa mostrar um pouco mais, não só dessa palestra, como N outras, porque essa mulher é uma fonte de inspiração para todo mundo. Então eu peço para vocês, assim, assistam, coloquem perguntas pra gente, com certeza nós vamos estar encaminhando para a Flávia responder, se ela nos der essa honra. Claro, vai ser um prazer. E vamos fazer essa troca, então, das dúvidas que vocês têm, para que a gente possa estar colocando isso no ar e respondendo, por que não ao vivo? Sim. Gente, muito obrigada. Flávia, obrigada meu a vocês. amor. Obrigada, obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Foi ótimo. Gente. Muito obrigada.